Vamos orar. Senhor, obrigado por esta tarde maravilhosa em que nós estamos aqui reunidos para orarmos, para te render todo louvor e toda adoração, para ouvir a tua palavra, para oferecer um culto agradável a ti. Que o Senhor venha mover os nossos corações de modo que nós estejamos completamente voltados para ti agora. Que nós tenhamos realmente os nossos corações cativos ao Senhor e que nós entendamos, cada um de nós aqui, a razão pela qual aqui estamos, ó Deus. Estamos aqui para te oferecer o nosso melhor, para te entregar o nosso culto e engrandecer o teu santo nome. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Se você quiser, abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 8. Eu não vou usar somente esse texto, eu quero usar alguns outros textos da Bíblia aqui. Mas eu quero que você deixe aberto aí, que é um dos textos que a gente vai usar bastante, então para você não ter que ficar indo em vários outros textos, para você utilizar esse daí. Eu quero falar hoje sobre, o tema da mensagem é a excelência da sabedoria. E nós temos vivido dias onde nós precisamos ser muito sábios. Nós precisamos de muita sabedoria para vivermos os dias em que nós estamos vivendo. Logicamente, sempre é necessário que nós tenhamos sabedoria, mas quanto mais difíceis são os tempos, quanto mais dificuldade nós enfrentamos, mais sábios nós precisamos ser, principalmente para que nós não sejamos enganados. Quando nós lemos Provérbios, e normalmente quando nós falamos sobre sabedoria, o que nos vem à mente, primeiramente, é o livro de Provérbios, apesar de não ser o único livro da Bíblia que trata de forma direta sobre sabedoria, mas quando nós nos lembramos de Provérbios, e quando nós vamos ler Provérbios e ver, e todos os outros textos bíblicos mais diretamente tratando sobre sabedoria, a Bíblia vai nos dizer de forma muito clara que a sabedoria, ela vem aliado a algo muito importante nas nossas vidas, que é o discernimento. Sempre nós vamos encontrar na Bíblia, a Bíblia falando sobre sabedoria e entendimento, e a palavra ali no original, quando nós lemos, por exemplo, no Antigo Testamento, no hebraico, ela vai trazer o sentido de tanto entendimento quanto discernimento. E se tem algo que nós precisamos hoje é discernimento. Nós precisamos ter a sabedoria que vem de Deus para que através disso nós tenhamos discernimento e não sejamos enganados diante de tudo que tem acontecido no mundo. Quando nós lemos 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, olha o que diz. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos. Por que eles se desviariam da fé? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. O que o texto bíblico está nos dizendo? O que Paulo está escrevendo aqui para Timóteo, dizendo? Nos últimos dias, e nós temos vivido os últimos dias, ele diz que viriam espíritos malignos, que fariam muitos se desviarem da fé. Por meio de quê? De ensinos enganadores, de ensinamentos de demônios, coisas erradas. E aí quando ele diz isso aqui não é coisa simplesmente fora somente da igreja, mas até coisas no meio cristão, evangélico, que hoje nós não temos acesso apenas a ensinamentos que são dados aqui dentro da nossa igreja. Nós temos acesso a uma infinidade de ensinamentos pela internet, em um monte de lugares, na literatura, e se nós não tivermos sabedoria de Deus, se nós não tivermos discernimento, nós podemos ser facilmente enganados, e quando nós menos esperarmos, nós podemos talvez ser um desses, que podemos nos desviar da fé, apostatar. É necessário que nós clamemos ao Senhor, que nós busquemos a presença de Deus, procurando entender mais o que é a sabedoria e obter do Senhor essa sabedoria. Quando nós falamos sobre sabedoria, talvez as pessoas olham e pensam assim, falam assim, às vezes a gente fala muito sobre sabedoria, muitos falam sobre isso, mas eu tenho muitas dúvidas a respeito do assunto. Eu não sei exatamente o que é sabedoria exatamente. E é justamente isso que eu quero falar hoje. Eu trouxe alguns tópicos aqui com relação à sabedoria, alguns textos bíblicos, para que nós possamos compreender o que é a sabedoria e como nós conseguimos, à luz das Escrituras, sermos pessoas sábias, alcançarmos a sabedoria que a Bíblia tanto nos diz. E eu quero vir traçando alguns pontos, falando alguns aspectos aqui, para que nós possamos sair daqui hoje compreendendo um pouco melhor esse assunto tão importante que a palavra de Deus coloca para nós. Primeira coisa com relação à sabedoria que nós precisamos saber, é que nós precisamos de sabedoria para discernirmos o tempo que nós temos vivido. Quando nós lemos Lucas capítulo 12, verso 56, Jesus falando ali diante de toda aquela situação, e as pessoas que estavam ali em volta, aquelas pessoas que Jesus vai chamar no texto aqui de hipócrita, eles não conseguiram discernir o tempo que eles estavam vivendo.
O Messias prometido havia chegado, tinha nascido, estava vivendo entre eles, estava ali habitando, se fez homem, estava pregando o reino dos céus, e eles não conseguiram discernir o tempo, ao ponto de que Jesus, em Lucas, capítulo 12, verso 56, diz assim: hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como vocês não sabem interpretar o tempo presente? E nós precisamos ter sabedoria, senão nós vamos incorrer no mesmo erro que aqueles incorreram naquele tempo. Será que nós temos sido sábios o suficiente para interpretarmos e sabermos discernir o tempo que nós estamos vivendo? Será que nós conseguimos olhar para tudo que tem acontecido ao nosso redor e olhar e falar assim: peraí, olha o que a Bíblia me diz? Porque aqueles homens que Jesus chamou de hipócrita conheciam profundamente as Escrituras. Eram escribas, fariseus, homens que profundamente sabiam o que a palavra falava. Eles conheciam as profecias de Isaías, eles conheciam toda a profecia. Jesus fala que todo o Antigo Testamento falava dele, eles estavam esperando o Messias, mas Jesus vem e eles não conseguiram discernir o tempo em que eles estavam vivendo. E talvez nós, se não tivermos sabedoria vinda de Deus para as nossas vidas, corremos um risco sério de estarmos prestes a ver a volta de Cristo, estarmos prestes a presenciar o dia mais glorioso das nossas vidas, mas talvez podemos ser pegos de surpresa, dormindo, porque não conseguimos discernir o tempo em que estamos vivendo. Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo aqui da igreja, um presbítero, falando assim: às vezes tem algo que me assusta, porque às vezes a gente sobe ali e ministra e fala sobre a volta de Jesus, e as pessoas dão um feedback legal: nossa, cara, nossa, foi boa essa mensagem, eu gostei de ouvir. Hoje eu não vou falar especificamente sobre isso, mas eu gostei de ouvir sobre a volta de Jesus, é mesmo, Jesus está voltando, mas passa 4, 5, 3 dias, passa uma semana, as pessoas estão parecendo anestesiadas novamente. Isso é porque tem nos faltado sabedoria para discernirmos o tempo que temos vivido e colocarmos a nossa vida de forma reta diante do Senhor, vivendo em santidade. Porque se nós compreendermos o que nós estamos vivendo, se nós compreendermos o tempo que nós estamos vivendo, nós não brincamos com a nossa fé. Isso é sabedoria de Deus. Somente por meio da sabedoria vinda de Deus nós vamos compreender isso. Provérbios capítulo 8, lembra que eu pedi para abrir? Nós vamos sempre estar voltando aí. Provérbios capítulo 8, verso 12, diz assim: a sabedoria, moro com a prudência, sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Essa palavra discernimento aqui é a capacidade dada por Deus para discernir, compreender o tempo, saber o que é certo e errado, e escolher o que é certo, saber o que é bom e o que é mal. Esse é o discernimento. E a sabedoria está dizendo, no capítulo 8 de Provérbios, nós vamos ver o texto aqui, pelo menos na minha Bíblia, e é o tema da minha mensagem, é assim: a excelência da sabedoria. Nós vamos ver a sabedoria personificada, ela falando como se fosse uma pessoa, e ela convidando todos aqueles que, de algum modo, lessem isso aqui ou ouvissem, se voltassem para ela. E ela começa dizendo no versículo 1 assim: não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho das encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca, junto às portas, e ela começa então a fazer um clamor, de verdade, literalmente, clamando para que as pessoas se voltem para ela, e para que as pessoas de todos os modos, com todas as suas forças, com tudo que elas possuem, elas buscarem ter sabedoria, e a sabedoria gera isso nas nossas vidas, conhecimento, discernimento, e hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter discernimento para não sermos enganados. O engano está por toda parte. Em todos os aspectos, seja no aspecto religioso, seja no aspecto da nossa vida secular, com relação a essa questão da doença aí, do Covid-19, vacina ou não. Cara, quem de vocês, olha aqui para vocês verem, quem de vocês aqui está com o coração às vezes angustiado, pensando: cara, eu tomo, eu não tomo essa vacina? E aí, o povo está falando sobre um monte de coisas aí que vai surgir, isso vai acontecer ou não, dúvidas, talvez coisas de engano, é tanta coisa que surge na internet, uma pessoa falando uma coisa, outra falando outra. Como nós vamos discernir o que é certo e o que é errado? Somente por meio de uma sabedoria vinda do alto para as nossas vidas. Somente, não tem outro jeito. Outro aspecto da sabedoria: o homem, infelizmente, tem excluído Deus de tudo. Ele tem ignorado Deus, e isso demonstra o oposto da sabedoria, que é a insensatez e a tolice. Nós temos vivido numa sociedade hoje, onde tudo que o homem mais tem feito é excluir Deus do processo de todas as coisas. Nós vamos para a Bíblia, e por mais que nós encontremos reis ímpios, pessoas ímpias na palavra de Deus, ainda assim nós vemos que existia no coração delas
uma consciência de que nada acontecia por acaso e de que existia um Deus poderoso, que existe um Deus que está no controle das coisas, que domina todas as coisas. Mas hoje, essa semana mesmo eu estava indo para casa, e sempre que eu estou indo para casa, eu gosto de ouvir ou a CBN, ou a Rádio Bandeirantes, me inteirar de alguns assuntos, e sempre tem uma coisa que me incomoda muito, porque eu sei que é um veículo de comunicação, que não tem nada a ver com religião, com nada, mas é justamente aí que está o problema, porque a sociedade hoje quer excluir Deus de tudo, quer excluir das escolas, não pode mais nas escolas. Eu me lembro que quando eu fazia parte do rádio, eu era pastor do Ministério de Adolescentes, eu entrei em contato com o Ministério aqui, com a Secretaria de Educação, porque eu queria fazer um trabalho nas escolas, com os adolescentes, não podia. Eu não podia levar a palavra, estão excluindo Deus de tudo, de todo o processo. Isso não é sabedoria, isso é tolice. E nós temos nos tornado uma sociedade cada vez mais assim, e eu ouvindo as notícias, e as notícias são sempre dadas assim, e eu me lembro que eu ouvi uma essa semana falando que a previsão é de que a temperatura no mundo, para o ano de 2021 e nos próximos anos, aumente até 3 graus. E eles falando que isso é por causa do aquecimento global e dando um monte de explicações científicas. Onde está Deus aí? Não é só por causa de ciência, não é só por causa do aquecimento global, é porque Deus está no controle, Ele deixou claro na sua palavra que isso aconteceria. E o homem hoje exclui Deus de tudo, isso é tolice. Nós vivemos numa sociedade tola, sem sabedoria, que exclui o seu Criador, que ao invés de se voltar para Deus e dizer, eu sei, Senhor, que o Senhor está no controle, exclui. E às vezes nós, por causa da pressão do mundo aí fora, também temos feito isso. Não levamos em conta que o nosso Deus está no processo. Ele nunca saiu. Ele está no controle. Olha o que nos diz Salmos 14:1. Diz o tolo em seu coração, não existe Deus. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. Por que a sociedade tem feito isso? É porque quando você tem a consciência de que existe um Deus no seu coração, isso te priva de fazer o que você quiser. Mas quando você diz não há Deus, você age como o tolo aqui, você faz o que você quiser. Você não tem que prestar contas para ninguém. E é nessa sociedade que nós temos vivido hoje. Meu irmão, cuidado para você não analisar a sua vida, olhar para tudo que tem acontecido na sua vida e excluir Deus do processo, achar que Deus não está no controle, que Deus não está agindo. Deus sempre está. Ele é soberano sobre todas as coisas. Outro aspecto aqui, a sabedoria é tão importante, que na Bíblia nós temos 5 livros sapiensais, sendo que no Novo Testamento nós temos ainda um livro que nós podemos, uma carta, um livro que nós podemos considerar sapiensal, que é Tiago. No entanto, eu entendo que isso aqui é uma classificação dentro da teologia, mas para mim, de maneira muito clara, e eu sei que não existe nenhuma dúvida quanto a isso, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda é um livro sapiensal. É um livro de sabedoria. Somente quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, somente quando nós entendemos a verdade das Escrituras, nós nos tornamos pessoas sábias. Nós absorvemos a sabedoria, e aí então, através dessa sabedoria que foi nos dada por Deus, nós então conseguimos viver uma vida de retidão e sabedoria. Mas o que é a sabedoria? Dentro da cultura hebraica, a sabedoria ela não era apenas o conhecimento. Talvez nós pensamos que ser sábio é alguém que tem conhecimento, que tem apenas discernimento, como eu disse, mas dentro da cultura hebraica, a sabedoria é a habilidade de levar uma vida piedosa diante de Deus, uma vida de obediência a Deus, uma vida que agrada a Deus, uma vida santa, justa, uma vida do modo como Deus pretende que o homem viva. Isso é sabedoria. Para a cultura hebraica, dentro da palavra de Deus, uma vida sábia, quando você lê Provérbios principalmente, você vai ver que uma vida sábia é uma vida de obediência e de submissão à vontade de Deus, de agradar em tudo a Deus, buscar em tudo fazer a vontade de Deus. Quem foi o homem mais sábio que pisou na face da terra? Salomão? Quem acha que é Salomão? Não foi Salomão, foi Jesus. Porque Jesus foi o único que cumpriu à risca toda a vontade do Pai e obedeceu o Pai em tudo. Jesus era sábio, não somente nesse aspecto lógico, ele era sábio em todo nível de conhecimento. Mas Jesus foi principalmente o homem mais sábio, porque ele foi aquele que cumpriu por completo a vontade de Deus. Ser sábio é fazer a vontade de Deus. Ser sábio é se submeter à vontade de Deus. Ser alguém sábio é buscar conhecer a palavra de Deus o mais profundo possível, para viver em conformidade com a vontade de Deus e com a sua palavra, independente das circunstâncias, independente das consequências que possam vir sobre nós.
Isso é sabedoria. Dentro da cultura judaica, isso é sabedoria. Dentro do que a Bíblia nos coloca sobre sabedoria, dentro do que a palavra de Deus nos diz, isso é sabedoria. Nos submetermos e fazermos a vontade de Deus. Outra questão, o nosso Deus é sábio, e como imagem e semelhança de Deus, nós temos que buscar ser sábios. Olha o que nos diz Romanos 16, verso 27. Ao único Deus sábio, seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio. Nós vemos duas coisas importantes aqui. Primeiro, que nós só temos um Deus, só existe um Deus, ao único. Não há outro Deus. E esse Deus, Ele não é um Deus tirano. Ele não é um Deus que as culturas pagãs pregavam vários outros deuses aí, que eram deuses totalmente sem sabedoria. Quando você vai estudar os deuses gregos e tantos outros deuses nórdicos, você vai ver, eram deuses sem a mínima sabedoria, mas esses deuses são todos falsos. Mas o nosso Deus, Ele é único, porque só há um Deus, e o nosso Deus é sábio. Isso nós somos imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus é sábio, por isso eu tenho que buscar ser sábio. Outra questão, Deus não pode ser conhecido por meio da sabedoria humana, ou da falsa sabedoria, mas somente por meio da loucura da pregação, do Evangelho, por meio de Cristo. Olha o que nos diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 21. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Não é buscando em livros, não é somente buscando no conhecimento humano que nós vamos adquirir a sabedoria de Deus e conhecer o nosso Deus, mas é por meio do Evangelho que nós adquirimos a sabedoria de Deus, é por meio da loucura da pregação. Por mais que o mundo ache loucura dizer que nós adoramos um Deus que morreu numa cruz, por mais que nós sejamos motivo de chacota para muitos, para as universidades, para muitas pessoas aí, porque somos, é por meio dessa loucura que nós adquirimos a verdadeira sabedoria, porque foi nessa loucura, na loucura da pregação do Evangelho, que Deus humilhou a sabedoria humana, exaltando a sua própria sabedoria, exaltando a Cristo. Nós podemos ler os livros de filosofia, todos os livros de filosofia que existem na face da terra, e isso não nos tornará pessoas sábias. Você pode ser um profundo conhecedor de Sócrates, Platão, Aristóteles, você pode conhecer tudo isso, se você não conhecer o Evangelho, a Bíblia fala que a sua sabedoria não vale nada. É uma sabedoria humana que não te leva ao conhecimento de Deus. Mas se você conhece o Evangelho, essa sabedoria humilha todo o conhecimento humano, toda a sabedoria humana, e te torna sábio. Nós somos privilegiados. Nós temos nas nossas mãos a capacidade de nos tornarmos sábios por meio da palavra de Deus. Outra questão acerca da sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é insondável. Nós não podemos compreendê-la por completo. Olha o que diz Isaías 40, 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Olha o que diz Jó 9, verso 1 ao 4. Então Jó respondeu, bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Olha o que nos diz Salmo 147, 5. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. A sabedoria de Deus é insondável, mas ainda assim, Deus sendo sábio como é, ainda assim Ele compartilha da sua sabedoria conosco. Na sua plenitude, não, mas Ele compartilha, e isso é graça de Deus, porque Ele não tinha obrigação de nos tornar sábios, mas se nós pedimos, Ele nos torna. Ele nos dá na sua palavra tudo que nós precisamos saber para sermos pessoas sábias.
Ele nos ensina. Olha o que nos diz em Tiago capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. É garantido. Peça e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. E com isso aqui nós aprendemos duas coisas muito importantes. Que primeiro que nós precisamos ser humildes. Muito humildes diante de Deus. Para reconhecer a grandeza e a majestade dEle. E ver o quanto nós somos pequenos. Porque nós estamos diante de um Deus insondável em sua sabedoria. E quem somos nós para questionarmos os desígnios de Deus? Nós somos limitados. Por mais difíceis que sejam as coisas, por mais que não consigamos compreender um ponto ou outro, uma coisa ou outra, não temos o direito de questionar a Deus, porque Ele, somente Ele, é plenamente sábio e nós somos limitados e nós não sabemos, nós não compreendemos, nós não conseguimos sondar a sua sabedoria. Isso tem que nos humilhar, tem que fazer com que nós nos humilhemos diante dele. E eu indico um livro aqui, que inclusive eu acho que outro dia até o pastor Pablo indicou ele aqui, que é fantástico, chama Inteligência Humilhada, do pastor Jonas Madureira. Fantástico, fala sobre isso, de nós nos humilharmos, entendermos o quanto nós temos um Deus grande, poderoso. Agostinho, no seu livro, hoje até eu acho que o pastor Alan Bisotti até citou esse livro também, no livro Confissões de Agostinho, ele fala algo fantástico também. Ele fala assim que o Deus que ele quer conhecer, na verdade ele não conhece, não consegue conhecer, porque ele não conhece nem mesmo a si mesmo. Mas o Deus que nós tentamos conhecer, nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos, e nós queremos questionar esse Deus, com uma sabedoria infinita como essa. Outra coisa que nós aprendemos com isso aqui, que Deus é muito bom, que Ele é generoso, que Ele é gracioso por compartilhar comigo e com você um pouco da sabedoria dEle, para nos levar até Ele, para nos santificar por meio dessa sabedoria, para nos fazer entender o que é a obra de Cristo e essa loucura da pregação do Evangelho. Outro aspecto, a quem pertence a sabedoria? Às universidades? Não. Aos ricos? Não. Aos pobres? Não. A quem pertence? Olha o que nos diz Daniel 2:20. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Olha o que nos diz Jó 12:13. Deus é quem tem sabedoria e poder, e a Ele pertencem o conselho e o entendimento. Cuidado para você não achar que está buscando sabedoria e talvez está buscando no lugar errado. Os jovens, adolescentes que vão prestar vestibular, jovens que estão nas faculdades, cuidado para vocês não começarem a adquirir conhecimento nas universidades e começarem a se achar demais, achar mais sábio do que o seu avô que talvez não tenha estudo, se achar mais sábio do que a sua mãe que talvez não tenha estudo, mas que tem Deus no seu coração, que tem a palavra de Deus. Cuidado para não se ensoberbecer com conhecimentos humanos. É válido? É válido. Nós temos a obrigação de buscar conhecimento, lógico, é muito bom. Dedique-se ao máximo, faça a universidade sim, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Nós temos um pastor aqui que nos dá um exemplo com relação a isso. Está velhinho já, estou brincando, já está com a cabeça branca, mas o pastor João terminou esse ano, um doutorado e uma faculdade de Direito. Válido demais. Só enriquecimento, mas não é aí que está somente a sabedoria. Isso contribui, mas nós não podemos nos ensoberbecermos, achando que porque fizemos uma universidade, fizemos isso, já somos os mais sábios. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez a sua avó, que não sabe nem ler e escrever, seja mais sábia do que você, que talvez tenha doutorado. Outra questão, eu posso comprar sabedoria? Não. Olha o que nos diz. Jó 28, do verso 12 ao 22, eu não vou ler todo, diz assim, um trecho aqui, fala assim, não pode ser comprada, nem mesmo o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu peso, nem prata, nem pode ser comparada, nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. A sabedoria não pode ser comprada. E duas coisas com relação a isso daqui. Primeiro, deixa eu só ler aqui, Provérbios 8:11, confere aí de novo aí no Provérbios que eu falei. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. O que está nos dizendo aqui? Não existe nada na face da terra
nenhum bem, nenhuma riqueza, nada que se compare com a grandiosidade de você adquirir sabedoria. E muitas vezes nós temos visto uma inversão de valores, muitas vezes nós temos as pessoas invertendo muito mais, orando, gastando muito mais tempo buscando as riquezas desse mundo, do que a sabedoria que vem de Deus, que é muito mais valiosa do que o que está aqui. Outra questão, a sabedoria pode nos dar riquezas materiais? Pode. Olha o que fala em Provérbios 8, 21. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta e vocês me respondem. O que é uma atitude mais sábia? Eu acumular uma riqueza que eu sei que vai ser destruída, ou eu acumular uma riqueza que eu sei que vai ser eterna? O mais sábio, o sábio vai acumular uma riqueza que é eterna. Que sabedoria existe em exercer esforço e acumular riqueza que vai ser destruída no fim de todas as coisas? Nenhuma. Quando nós lemos isso daqui, a sabedoria pode gerar para nós riquezas nesse mundo? Pode. O texto fala sobre isso também. Mas a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Quando você vê o que Jesus fala a respeito das riquezas, nós entendemos que o que a sabedoria nos dá é muito mais do que as riquezas deste mundo. Mas é nós entendermos que nós temos que acumular riquezas na eternidade. Porque lá, ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, a traça não come. Esta é a maior riqueza que nós podemos obter por meio da sabedoria do Evangelho que é pregado a nós. Outra coisa, onde eu consigo essa sabedoria? Na fonte, em Deus. E o que eu tenho que fazer para obter? Basta buscar, crer e pedir. Só isso. Olha o que diz Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. O Senhor dá dádiva, dom, presente, é isso que significa. Olha o que diz Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão, certeza de encontrar. Olha o que diz Tiago 1:5, que eu acabei de ler, vou ler em outra versão, e se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, generosamente, e não lança em rosto, sem que lhe seja dada, ou seja, peça e você vai ganhar. Olha para você ver que interessante, a Bíblia está dizendo que não existe nada nesse mundo que seja comparável à riqueza, ao quanto a sabedoria é valiosa. E a Bíblia nos diz que Deus nos dá generosamente, de graça, simplesmente se nós o pedirmos crendo. Porque no texto de Tiago aqui anteriormente vai falar que é necessário ter fé. Se você pede, se você crê, é tudo de mais valioso que possa existir. E a Bíblia fala assim, você não tem que comprar, é pela graça. Você crê que Deus é aquele que tem toda a sabedoria? Peça, procede dele. Outro aspecto, quando eu percebo que tenho me tornado alguém sábio, qual é o primeiro passo rumo à sabedoria? Olha aqui, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é o temor do Senhor? Provérbios 8:13, acompanha aí, diz, o temor do Senhor consiste em aborrecer, odiar, ter completa repulsa pelo mal. A Bíblia diz, em Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu começo a observar que eu tenho me tornado alguém sábio, quando cada vez mais eu me torno alguém que temo verdadeiramente a Deus. E o que é temer a Deus? Temer a Deus consiste em odiar o mal, aborrecer o mal, fugir do pecado, viver uma vida longe do pecado, distante, evitando o pecado ao máximo. Isso é ter temor de Deus, e isso é o princípio da sabedoria. Isso mostra que eu tenho caminhado em sabedoria, e cada vez mais eu vou crescendo em graça e sabedoria diante de Deus. Se você tem o oposto, na verdade, é a tolice. Eu até disse agora há pouco e li o Salmo 14, verso 1. E a tolice é justamente o contrário. A tolice é o quê? Olha aqui, o tolo diz, não existe Deus, e todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. O tolo é o inverso. É aquele que vive como se Deus não existisse, praticando todo tipo de pecado, vivendo do modo como ele acha melhor, praticando o mal, amando o mal e aborrecendo a Deus. Esse é o tolo. Olha o que significa essa palavra tolo, que tende a ser ingênuo e facilmente enganado, simplório. A palavra engano aqui mais uma vez, o tolo é aquele que facilmente é enganado, ele acha que é muito esperto,
Mas se ele não tem temor do Senhor, ele está sendo enganado. Outro aspecto aqui, só uma questão aqui, nesse outro aspecto que eu vou falar aqui. Ó. Sabedoria e inteligência, ou conhecimento humano, sabedoria humana, são a mesma coisa? Sabedoria e inteligência é a mesma coisa? Todo inteligente é sábio? Não, não é. A sabedoria ela não está ligada a grau de escolaridade, não tá nada disso. Não está ligado a cursos, capacidade intelectual. A sabedoria ela está intimamente ligada a Deus conceder liberalmente a quem Ele quiser, aqueles que pedem e creem no que está pedindo. Existem pessoas que não sabem ler, como eu disse agora há pouco, mas que são absurdamente sábias. Por quê? Porque temem a Deus e vivem de forma reta diante do Senhor, se submetendo em tudo à vontade de Deus. A sabedoria está ligada não à sua capacidade intelectual, mas está ligada ao temor que você tem do Senhor. Por isso você pode ser o cara mais inteligente do mundo, que tem o maior QI desse mundo, mas pode ser a pessoa mais tola que já pisou na face da terra. No entanto, talvez você possa até ter um QI baixo. Reprovou um monte de vezes na segunda, terceira e quarta série. Mas você teme ao Senhor profundamente e busca viver em retidão. Você é sábio. Isso é a sabedoria. Outro ponto. Tudo que existe foi estabelecido por meio da sabedoria de Deus. Deus é um edificador. E nós, enquanto servos do Senhor e pessoas que queremos ser sábios, também temos que ser edificadores. Meu tempo está quase acabando, eu não vou ler o texto todo, aqui vou ler alguns, mas olha aqui, Salmo 104, 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia delas. Lá no Provérbios 8, do verso 27 ao 31, depois você lê em casa, a sabedoria vai vir descrevendo que Deus criou tudo o que existe por meio da sabedoria e de forma sábia. Se o nosso Deus é um edificador, Ele fala que Deus edificou todas as coisas, que Deus criou, que Deus determinou, que Deus estabeleceu. Olha o verso 28, o que fala aqui para nós? E 27, eu estava lá quando Ele estabeleceu o céu. Verso 28, estava lá quando Ele pôs as nuvens do alto e quando estabeleceu fontes. Deus é edificador, um sábio, alguém que está diante de Deus, edifica, não destrói. Nós temos que ter uma vida de pessoas que sejam edificadoras. Eu preciso ter a minha vida edificada em Deus, para que eu seja sábio e edifique outros, ao invés de trazer destruição para a vida dos outros. Outro ponto, a sabedoria que vem de Deus nos preserva a vida e nos torna felizes. Provérbios 8, 34 e 35, felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias esperando por mim na entrada da minha casa. Onde eu bato na porta da sabedoria? Está aqui. Todos os dias você tem batido na porta da sabedoria para ser feliz. Talvez nós não temos conseguido ser felizes porque nós não estamos conhecendo, nós não estamos batendo todos os dias na porta da sabedoria, buscando a palavra de Deus. Na sabedoria, a verdade e justiça. Olha o que é dito em Provérbios 8, 7 e 8. Pois falo a verdade e toda espécie de engano é detestável. Engano, mais uma vez aqui. Para a sabedoria, o engano é detestável e é a sabedoria que nos livra do engano. Meu conselho é justo e não há nada nele que distorça a verdade. Na sabedoria não há engano. Outro aspecto. Quem é a sabedoria personificada em Provérbios? E eu já estou finalizando aqui. Eu tenho 5 minutos ali para finalizar. Esse Provérbios 8, nós vemos de forma muito clara a excelência da sabedoria e a sabedoria de forma personificada, nos convidando a buscá-la cada vez mais e sermos pessoas sábias cada vez mais. E dentro da teologia nós vamos ver um debate teológico com base nisso daqui, porque tem uma corrente teológica muito forte que diz que a sabedoria, principalmente aqui de Provérbios, ela personificada é Cristo. Mas tem uma corrente teológica que fala que não, que essa sabedoria não é Cristo. Eles falam que essa sabedoria não é Cristo, porque no verso 22, para frente ali, 24, nós vamos encontrar uns termos aqui que diz assim, ó, o Senhor me possuía no início da tua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Algumas versões vão falar criada. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, eu nasci. Por causa destes termos, tem uma corrente teológica que fala que essa sabedoria não pode ser Cristo, porque Cristo não foi criado. Cristo não foi feito, Cristo Ele é eterno, da mesma essência do Pai. E aí existe uma corrente que fala isso. E tem alguns teólogos que entendem que não, que essa sabedoria personificada é Cristo. O que acontece aqui? Eu não vou entrar nessa questão, não vou entrar nesse debate aqui, e não vou estabelecer algo aqui para vocês. O que eu tenho a dizer para vocês aqui é o seguinte, uma coisa nós podemos ter certeza, com relação a Cristo no que diz respeito à sabedoria. Em 1 Coríntios 24, 30, ele nos mostra que por meio do sacrifício de Jesus na cruz,
O que é loucura para o mundo, torna-se para nós a personificação da sabedoria em Cristo. Se eu não posso dizer que aqui em Provérbios, Cristo é a personificação da sabedoria, no Novo Testamento nós vemos o Senhor nos afirmando de forma clara, que por meio da loucura da cruz, por meio do Evangelho, por meio do sacrifício de Cristo, Ele se fez sabedoria por nós, e é somente em Cristo que eu encontro a real e a verdadeira sabedoria, é na sua palavra, é nele. Olha o que nos diz 1 Coríntios 24:30, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus. O que ele fez? Se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Jesus se fez sabedoria por nós. Se Jesus é ou não a sabedoria personificada em Provérbios, como eu disse, eu não vou ficar discutindo isso daqui, porque de uma coisa nós sabemos, e a Bíblia nos deixa muito claro, que está lá em Colossenses 2, de 1 a 14, e depois vocês podem ler, eu não vou ler o texto todo aqui, mas 1 ao 4, e eu vou ler o texto todo aqui, vou ler uma parte aqui para vocês entenderem. A Bíblia diz que todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou do conhecimento, estão escondidos em Cristo. Onde eu encontro a sabedoria? Em Deus, pedindo, buscando Cristo, porque nele está escondido. Olha o que nos diz em Provérbios aqui, no verso 3 e 4, diz assim, ó, em quem estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu vou ler um pouco antes, não vai ter jeito não, senão vai ficar fora do contexto. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos, não é algum, não é uma parte, todos os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento. E digo isto, por que ele está dizendo isso? Para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O que ele disse lá em Timóteo? Que surgiriam pessoas tentando nos enganar com espíritos demoníacos, mas se nós estamos em Cristo habita, em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento e da ciência. Por isso eu preciso me voltar para Cristo. Você quer ser sábio? Esmere-se em conhecer Jesus, busque a presença de Cristo, dedique-se. Cristo tem que ser o centro da sua vida, porque nele está escondido todos os tesouros da sabedoria. Se nós entendermos isso, nós vamos buscar a sabedoria em Cristo e jamais seremos enganados, por mais que este mundo esteja imerso no engano. Cristo vai nos alertar, Ele vai nos mostrar o caminho, Ele vai nos desviar do engano, Ele vai nos fazer entender o que é verdade e o que é mentira. Porque nele estão escondidos todos os tesouros. Bata na porta todos os dias da sabedoria. Bata na porta da sabedoria todos os dias. Clame ao Senhor todos os dias por sabedoria. No início eu falei sobre nós precisarmos da sabedoria para não sermos enganados, diante de tudo que nós temos vivido aí no mundo. E como eu disse, somente quem está em Cristo não será enganado. Para encerrar, no fim de todas as coisas, somente quem tem sabedoria de Cristo não será enganado. E nós estamos vivendo o fim de todas as coisas. Apocalipse, capítulo 13, verso 16 e 18, vai falar para nós sobre o número da besta. E olha o que o texto nos diz. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender. E eu entendo que isso aqui é literal, porque está falando de comprar ou vender, e para comprar e vender você precisa de dinheiro, de cartão, ou vai precisar dessa marca literalmente, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. O que está dizendo? Que vai surgir um tempo que isso aqui vai acontecer. Meus irmãos, você crê na palavra de Deus? A Bíblia está dizendo que isso vai acontecer. Agora, olha somente quem não será enganado por isso daqui. Olha o que a Bíblia nos diz no verso 18. Olha o que vai dizer. Aqui há sabedoria. Ou seja, somente quem tiver sabedoria. Aquele que tem entendimento, discernimento, compreensão, como fala em Provérbios, é o mesmo termo, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Eu já vi tanta gente tentando calcular esse número e chegar ao número da besta. Deixa eu te dizer uma coisa. Com conhecimento humano, ninguém vai conseguir descobrir isso daqui. Quando surgir isso daqui, quando surgir a marca da besta, quando surgir isso,
Nós temos duas correntes teológicas, tem os pré-tribulacionistas, os pós, e eu não vou entrar nesse aspecto. E nós temos que ser prudentes, que pode ser que não passemos, pode ser, mas e se passarmos? Nós temos que estar em Cristo, porque somente quem tiver a sabedoria de Cristo terá o entendimento para compreender, discernir, calcular, olhar e dizer, esse é o número da besta, e então não será enganado. Quantas pessoas eu já vi calculando o nome de Nero, calculando isso, calculando o Obama nasceu na data tal, não sei o quê, fulano isso aqui, conhecimento humano, sabedoria humana, ninguém vai chegar, ninguém vai descobrir, mas quem estiver em Cristo, eu entendo que de forma sobrenatural vai compreender, porque aqui há sabedoria, e a sabedoria está escondida em Cristo. Então deixa eu te dizer uma coisa, não fica preocupado aí, tentando calcular isso daqui não, preocupe-se em estar em Cristo, e quando surgir, a sabedoria que está escondida em Cristo te revelará. Amém? Vamos colocar de pé. Volte-se para Cristo. Pastor? Posso orar, pastor? Posso orar? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Lembra do texto de Tiago que eu li? Quando Tiago diz, tem alguém que é falto de sabedoria? Peça a Deus que dá, liberalmente o texto diz, e Deus não lhes impropera, Deus não bota impedimento, não põe empecilho, não chama atenção, mas quanto mais você pedir, mais Ele te dará, mas é necessário crer. Você acha que está faltando sabedoria? Você tem vivido uma vida reta e temente diante do Senhor? Você tem medo de surgir a marca da besta, e você não saber o que é e ser enganado? Peça agora sabedoria, está escondida em Cristo. Busque o Senhor Jesus agora, ore. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o Senhor não tinha a menor obrigação de nos conceder sabedoria, porque o Senhor é plenamente sábio, mas o Senhor nos dá da sua sabedoria, da sabedoria que está escondida em Ti. O maior tesouro que o ser humano pode ter é a sabedoria que está escondida no Senhor, é o conhecimento do Senhor, Pai. Faça com que todos nós que aqui estamos sejamos sábios diante do Senhor, recebamos da sabedoria do alto, possamos encontrar em Ti a verdadeira sabedoria, possamos ter paz em Ti, Jesus. Não deixe, Senhor, que nesse mundo que nós vivemos, um mundo cheio de enganos, de falsos ensinos, um mundo cheio de coisas, ó Deus amado, que nos desviam da verdadeira fé, que muitas vezes tentam nos tirar do caminho do Senhor. Não deixe que sejamos enganados, mas que nós nos voltemos para Ti, Jesus, que nós nos prostremos em Tua presença, crendo no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia, sabendo que em Ti, Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento e da ciência. E se nós nos voltarmos para Ti, batemos na porta da sabedoria, da Tua palavra diariamente, nos tornaremos pessoas sábias. E ninguém, ainda que o próprio Satanás apareça diante de nós, ele não terá astúcia suficiente para nos enganar. Porque o Senhor é aquele que nos dá sabedoria e gera em nós a mente de Cristo. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.